Já me podaram aqui. Olá, pessoal. Bom dia. Olha aí, olha. Olá, bom Tudo dia. Animado. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos vocês. Hoje, esse é o meu cachorro que está latindo. Bom dia a todos vocês. Esse quadro que está sendo inaugurado hoje é o Acorda para a Política, porque eu tenho o prazer aqui, em primeira mão, de apresentar para vocês os candidatos, pré-candidatos, vamos falar direito, né? Os pré-candidatos do Partido Novo, que são postulantes a vereadores, são pré-candidatos a vereadores, né, nas cidades. E para facilitar e para ser um bate-papo mais agradável, nós dividimos o tema. E o tema de hoje é saúde. Esse saúde que a gente tem falado muito, saúde. E a pergunta é como podemos melhorar a saúde nas nossas cidades. Então, eu estou com 3 convidados aqui, super especiais, que são ligados na área da saúde. Então, nós temos a nossa querida Roberta. Eu vou tirar o doutor para cá e doutor para lá, tá, gente? Tá bom? Todo mundo aqui, pessoas comuns. Então, a gente vai tirar os títulos, a gente tira o deputada, tira o doutor, tira o pós-doutor. Aqui, a querida Roberta. A Roberta, ela é médica ginecologista, como vocês sabem, da cidade de São Paulo. Nós temos a Clarissa, né, que ela é doutora em Ciências da Saúde, de São José do Rio Preto, e nós temos o Gustavo, que é um médico geriatra de Guarulhos. Então, olha que nós temos 3 cidades falando de saúde. Queridos, muito bom dia para todos vocês. Vocês passaram no processo seletivo, eu estou muito feliz por isso, para se candidatar a uma vaga de vereador na cidade de vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês e vou pedir que vocês se apresentem, digam um pouco sobre quem vocês são, o que vocês fazem e o que vocês pensam na saúde nas suas cidades. É fundamental, não é fundamental? Vamos começar por você, Roberta? Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Bom dia, deputada querida. Bom dia, meus colegas amados. É muito bom estar aqui. Primeiro, acho que a gente tem que começar agradecendo, né, por estar aqui, por ter uma deputada como a Adriana que abre a porta para a gente. Eu sou Roberta Grabert, ginecologista, obstetra. Eu gosto de falar de obstetra porque eu adoro fazer parte. Eu ainda faço parte, apesar da política. Nasci, me criei, estudei, fiz tudo aqui na minha cidade de São Paulo. Eu sou apaixonada por São Paulo e por saúde, né? Eu sempre, desde muito pequenininha, sabia que eu ia ser médica. Eu amo as pessoas e aí eu vi na política uma chance de fazer o bem para mais pessoas. Então, eu acho muito importante a nossa cidade, em termos de saúde. São Paulo é gigantesca, São Paulo é um país, né? A cidade é um país, então a nossa saúde aqui é muito desigual e a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tem várias propostas e várias coisas que já foram prometidas e que constam nos nossos manuais como entregues. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eles falam que as nossas UBSs aqui são informatizadas. Na verdade, é mentira, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e agradecer. E muito bom estar aqui. Vou falar de saúde. Olha só, antes de passar a palavra para a Clarissa se apresentar, queria contar. A Roberta já me ajudou muito, né? Já trabalhou no gabinete, me ajudou muito. Eu, principalmente, como fui para a área de saúde, para quem não sabe, eu nunca trabalhei na área da saúde, e quando o Novo me deu esta missão, eu falava, ai, meu Deus do céu, saúde é uma área tão importante, não tem quem vai, eu vou. Eu aceitei o desafio, então eu quero aqui também fazer um agradecimento formal à Roberta, que me ajudou muito nessa... veio para o gabinete, ajudou, introduziu toda a parte de telemedicina, a gente fez muita coisa junto, e eu agradeço muito a Roberta por esses passos que eu dei na saúde primeiro, que foi da companhia dela, e foi muito bom, né, Rô? Agora que você está tendo o seu caminho. A Adriana entende mais de saúde hoje do que eu. Tá bom, é gentil, tá bom. Vamos lá, então. Quem vai agora? Clarissa. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu fico muito contente aí de poder estar participando com vocês. Eu sou fisioterapeuta de formação, faz 21 anos.
e professora universitária desde então, atuando tanto com um trabalho de docência teórico-prática, como supervisão de estágio. Inclusive, eu sou paulistana, né, mas eu moro há 19 anos aqui em São José do Rio Preto. E quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava, era concursada pública do Hospital das Clínicas, onde eu dei aula, né, como supervisora de estágio na graduação do último ano da USP. Fiz o meu mestrado aí na USP, na fisiopatologia experimental. Fiz o aprimoramento também no Hospital das Clínicas, no programa da CAPES. Eu fiz em fisioterapia neurológica, né, que hoje é chamada de neurofuncional. E sempre ministrei aulas na disciplina-chave, né, de neurofuncional, né? E essa vontade de estar sempre perto de programas comunitários, porque como a gente faz a supervisão de estágio e a gente orienta, ensina os alunos em atendimento tanto em ambulatórios, né, como nas clínicas, escolas mesmo, a gente tem um trabalho importante, né, tanto com os alunos como com a comunidade, essa parceria que a gente faz. E aí, quando eu fui conhecendo o Novo e fui convidada para me filiar e comecei a participar ativamente do diretório, começou a despertar essa vontade da gente querer fazer o melhor, né? Da gente querer mudar, sair da tal da indignação, ir para a ação, com algumas propostas, com alguns auxílios. E vejo hoje que, assim, um grande problema que a gente tem na saúde é a gestão, né? Então, tentar sempre estudar e tentar arrumar meios que a gente consiga melhorar essas gestões que são feitas hoje. E mudando para São José do Rio Preto, fiz o meu doutorado em Ciências da Saúde na FAMERP e sempre atuando nessa área, né, da educação vinculada à saúde. Muito bem, seja bem-vinda, Clarice. Estive recentemente em São José do Rio Preto. Isso. É uma cidade muito querida e eu espero voltar, assim, em breve. Deixa a pandemia passar. Vou passar a palavra para o Gustavo e depois a gente continua conversando. Gustavo, apresente-se. Olá, pessoal, bom dia. Para mim é um grande prazer estar participando aqui com vocês. Queria agradecer à deputada Adriana Ventura pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Oliveira, tenho 34 anos, sou médico, tenho especialização em geriatria e sou natural do Rio de Janeiro, mas já moro aqui em Guarulhos há 7 anos e conheço bastante a realidade difícil da saúde na nossa cidade. E esse foi um dos grandes motivos que eu procurei entrar para a política, porque eu acredito que ainda é a principal ferramenta para que a gente possa modificar a realidade e a vida das pessoas. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que é um caminho a ser seguido. Então é uma grande honra, um grande prazer estar participando com vocês aqui. Eu acho que a saúde é uma área fundamental em qualquer cidade, é uma área que a gente tem que realmente intensificar as ações, melhorar a destinação dos recursos públicos, combater essa corrupção que vem assolando todas as áreas, principalmente a saúde nesse momento de crise. Eu acho que a gente seguindo esse caminho, debatendo esse assunto, a gente vai poder quebrar esse tabu de que o Brasil não consegue entregar uma saúde pública de qualidade. Tá? Muito obrigado, é um prazer estar participando com vocês aqui. Olha só, bom, agora eu vou falar um pouquinho, mas um pouquinho só. Primeira coisa, parabéns a vocês pela coragem. Quero realmente, assim, enaltecer, porque eu também nunca tinha pensado em entrar para a política, e no final você entra, posso ajudar aqui, posso ajudar ali, e a gente começa a perceber que a mudança tem que vir da gente. Então, parabéns a vocês três pela coragem, né? A Roberta já participou, né, de uma campanha, né? Inclusive fizemos juntas uma parte da campanha, então é uma experiência muito maravilhosa, porque a gente começa a perceber que a gente pode. Então, parabéns pela coragem, porque não é fácil a gente se expor, não é fácil ser candidato, não é fácil. A Clarissa estava comentando da dificuldade de fazer live, que ela está aprendendo a fazer live. Tive essa mesma dificuldade, e assim, e a gente tem que vencer isso, né? E está sujeito à crítica, e assim, é um processo, mas é muito bom. E era para eu parar de falar. Era muito bom. Então, parabéns para você. Parabéns para vocês, principalmente, que estão na área da saúde. Agora, vamos agora conversar. Para quem está assistindo a gente, pessoal que está em casa, entrou agora, eu estou aqui com 3 pré-candidatos
que estão pleiteando uma vaga para serem vereadores nas suas cidades. Então, aqui nós temos uma pessoa da cidade de São Paulo, que é a Roberta, o Gustavo, que é da cidade de Guarulhos, e a Clarissa, que é da cidade de São José do Rio Preto. Então, o objetivo é que vocês conheçam pessoas, postulantes que estão se colocando à disposição para servir a sua cidade, para melhorar a saúde na sua cidade. E todo sábado faremos esses encontros com temas diferentes, trazendo também pessoas que estão com essa disponibilidade. Eu queria pedir logo para a nossa rede, se vocês conhecerem alguém nessa cidade e tudo mais, contatem, chamem as pessoas para assistir, indiquem, porque é muito importante que a gente faça isso para esse movimento do novo crescer. Agora vamos falar. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá bom? Roberta, especificamente, você que esteve na Câmara comigo por um período, no gabinete, me ajudou bastante com a medicina, já contei isso. Você sabe que agora a gente está nessa fase de coronavírus, está uma tristeza, muitas pessoas perdendo pessoas próximas, queridas, né? Muitas pessoas que não estão... Assim, famílias que estão sendo destruídas, esse inimigo invisível, horroroso. E aí, a gente está vendo um monte de lei sendo implementada, uma delas da telemedicina, né, que trilhamos juntas esse caminho, foi muito bacana. Agora, como você acha, falando das cidades, que você é da cidade de São Paulo, mas tem o Gustavo, que é de Guarulhos, está aqui a Clarissa, que é de São José do Rio Preto, como a telemedicina pode ajudar na organização do SUS? Vamos falar de acesso à saúde das pessoas que mais precisam. Aquelas que não têm dinheirinho no banco, que não vai se internar num hospital chique, aquela pessoa que depende de uma unidade básica de saúde, de atendimento. Vamos falar, como você acha que a telemedicina pode ajudar na saúde primária, nesse atendimento primário? Bom, primeiro, assim, né, eu acho que a telemedicina ela tem vários campos onde ela pode ajudar, mas a saúde básica... a pandemia, eu acho que ela desnudou a saúde no Brasil. Eu acho que a gente nunca falou tanto de saúde e a gente está olhando o SUS como ele sempre foi, né? Ainda com agravante. Então, eu tenho falado que a cereja no bolo foi a pandemia, porque até a corrupção em saúde era uma coisa que a gente falava muito pouco. Como que a telemedicina é um mundo... Eu não sei se vocês sabem, em 2018, a gente chegou a ter aprovado uma regulamentação pelo CFM, e essa regulamentação depois ela foi desaprovada, e a gente hoje está com uma lei que é provisória, que é essa para a pandemia, que está nos regulamentando. Então, isso deu muita segurança para as pessoas para poderem atuar em telemedicina. Mas, como tudo no Brasil, isso deveria ter sido, se a gente tivesse implementado lá atrás a regulamentação em 2018, a gente hoje estaria preparado. Então, o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, e eu acho que em todo o Brasil, é correndo atrás do prejuízo. Mais uma vez, dá para fazer muita coisa, inclusive tem um lado da telemedicina que eu gosto muito, que é a capacitação do profissional de ponta. Então, você imagina, se a gente tivesse hoje uma telemedicina... Meu gato que está aqui, gente. Rápido. No rabo do gato passear assim. Ela não aguenta. Eu começo a falar lá. Meu cachorrinho tá aqui também, ó. Ele é muito fofo, ele tá bem, Adriana. Tá bem, gente, ele é deficiente visual, ele é ceguinho, tá vendo? Ele é muito fofo. Bom, vamos continuar. E aí, então, assim, a gente poderia estar numa situação muito mais organizada. Por exemplo, telemonitoramento. A gente poderia estar agora com os pacientes que, em vez de internar, a gente poderia estar por exemplo, monitorando a oximetria, né, que é uma coisa que eu tenho feito por telemedicina. Então, a paciente me liga e você fala, você tem um oxímetro? Se não compra, o oxímetro custa 100, Explica para quem está ouvindo o que é oximetria. A oximetria é um aparelhinho que a gente coloca no dedo, né? E ele vai medir quanto de oxigênio tem. Porque a Covid-19, então, ela tem uma característica que é o seguinte, a pessoa às vezes está conversando, como eu estou conversando com vocês, mas ela está com uma oximetria muito baixa. Então, só para vocês terem noção, o normal é a gente estar de 95 a 100, tá? A maioria das pessoas está sempre 97, 100. E a gente considera grave quando está perto dos 80, já é muito grave. Outro dia eu peguei uma paciente em casa, conversando comigo. A hora que ela colocou o oxímetro, ela estava com 75, conversando comigo. Isso é muito grave. E essa hora tem que falar para a paciente, vá para o hospital.
E tudo isso poderia ser feito monitorado à distância e sem até conversar com o paciente, que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente não tem ainda esses pequenos internet das coisas que conversam um com o outro. Então, você poderia ter, a hora que a paciente coloca lá o oxímetro, numa rede, você pode ter um alarme que dispara e fala, ó, a paciente está colocando o oxímetro na mão. Quer dizer, não precisa nem ela ligar para o médico ou nada disso. Esse é um caminho muito bom. Outra coisa, a teletriagem, gente. Né? Vai lá, teletriagem fala é fundamental. Desse cara, tá? Porque daí então, tem que passar. O que é teletriagem? O que é teletriagem? Teletriagem, na verdade, não sei se vocês sabem, apesar da gente falar que está tudo informatizado, o paciente hoje ele tem que ir até a UBS, até a Unidade Básica de Saúde, para poder agendar qualquer consulta. Aí ele recebe uma senha, e aí liga. Quer dizer, não tem nada pronto para ele. O que é teletriagem? Na verdade, a teletriagem é não só a marcação dessa consulta, como a triagem, que pode ser feita por uma enfermeira, para ver a urgência ou não daquela consulta. Então, é um primeiro atendimento muito básico, né? Quem aqui já foi no pronto-socorro sabe, quando você chega no pronto-socorro, geralmente vai uma enfermeira, vai medir sua pressão, vai ver tal, e ela vai te triar, inclusive tem coresinhas, tudo, e aí, se for muito urgente, você passa na frente de todo mundo, né? E imagina isso feito em escala, né? Então, isso é maravilhoso, isso dá para fazer, não é difícil. E tem uma terceira coisa que eu adoro, na verdade, eu vou falar de mais uma coisa, mas essa é uma que eu adoro também, que é esse agendamento, organização de agendas, inclusive para as especialidades. A gente tem o sistema CROSS aqui em São Paulo, alguns estados também usam o CROSS. O que é CROSS? CROSS, na verdade, é uma fila, é uma firma contratada para fazer essa fila. Então, por exemplo, eu preciso de uma tomografia. O que a gente tem na unidade básica? Isso é muito importante. O que a gente tem na unidade básica de saúde? A gente vai ter o clínico, a gente vai ter o pediatra, vai ter, às vezes, o ginecologista, e a gente tem, o que eu gosto mais, as equipes do Programa de Saúde da Família, do PSF. E essas equipes, elas são equipes que, geralmente, elas vão ao domicílio da pessoa. Então, é muito legal que a gente possa... E essas equipes são maravilhosas, elas trabalham realmente com muita dificuldade. Agora, você imagina se a gente consegue equipar a unidade de saúde e essa equipe com, por exemplo, tablet, que ela consiga registrar ali as vacinas, que ela consiga ver quem precisa de planejamento familiar. Então, dá para fazer muita coisa com a telemedicina. Precisa, sim. O que precisa fazer? A primeira coisa... Peraí, para. A gente vai voltar para a telemedicina daqui a pouco, porque se deixar a Roberta falar de telemedicina, ela vai falar meia hora sem parar. Calma. Só uma coisa. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é gestão. Né? A gente pode fazer a gestão toda, de todo o sistema por telemedicina, que é telemedicina de logística. Pronto. Isso daí, ótimo. Aliás, eu acho, Rô, a gente vai ter que fazer uma live só sobre telemedicina, que você está muito empolgada, estou adorando isso, porque daí todo mundo aprende junto. Uma coisa só que eu queria puxar, que você sabe que numa daquelas visitas que nós fizemos aqui em São Paulo para discutir telemedicina, a questão da teletriagem que você estava falando, 82% deixa de se deslocar por conta da telemedicina. Então, a gente pensa, olha a economia de tempo, olha a economia de recurso, e de tempo da vida da pessoa, e de tranquilidade da pessoa. De 5 mil pessoas, 82% não foram encaminhadas nem para médico, nem para posto de saúde. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa fazer com que caminhe aqui no Brasil, né? Então, isso estamos no da saúde dessas pessoas, né? Assim, mais do que economia, é como é importante a melhoria do bem-estar dessas pessoas. Paciente no centro, não é mesmo? Triple Aim, já sei de tudo, ela me ensinou tudo. Vamos lá. Clarissa, vamos falar um pouco agora com você, São José do Rio Preto, que é uma referência na área da saúde, que tem 1.500 leitos de internação, 291 vagas de UTI nos hospitais. Como é que está indo a Covid-19? Como é que está a capacidade dos leitos? E o que tem sido feito em Rio Preto para lidar com isso? Peraí que você está muda. Pronto. Aí.
Na verdade, antes de responder isso, pegando o gancho da doutora Roberta, é tão importante essa questão de utilizar essa tecnologia que nós lá em São José do Rio Preto, nós tivemos aí uma condição de que 80% dos pacientes que estavam agendados aí nesse período de pandemia para fazer seus exames e suas consultas, desmarcaram, foram faltosos ou desmarcaram com medo de adquirir Covid. Então, olha a importância de você conseguir fazer uma avaliação, uma triagem via telefone, muitas vezes, né? Ou agendar suas consultas, reagendar por SMS, enfim, a gente tem a tecnologia porque a maioria da população hoje tem acesso à internet, possui um telefone que tem essa condição e poderia agilizar e não acontecer isso, porque acabando essa pandemia, ou a hora que começar a flexibilizar e diminuírem os casos, imagina todos esses pacientes terem que reagendar as suas consultas. Então, é uma preocupação aí de sobrecarregar o sistema. Mas sim, aqui em São José do Rio Preto, a gente é uma cidade de grande desenvolvimento, né? Na área da saúde é um exemplo, a gente tem aí a FAMERP como uma das 8 melhores faculdades hoje do Brasil, né? É um polo rico em serviços, em prestação de serviço, indústria, o agronegócio, e a prefeitura tem se preparado sim com algumas ações. Porém, há 15 dias atrás, até ontem, nós tivemos aí um aumento de casos importantes. A gente, por exemplo, estávamos com 14 pacientes em UTI e hoje nós estamos com 32 pacientes em UTI. Então, um aumento aí de 30% e recebendo pacientes de outros hospitais da região, como, por exemplo, Votuporanga, que já está com a sua lotação máxima. Então, já estamos recebendo pacientes de Votuporanga. Em relação a essas ações, houve aí uma disponibilização de 14 milhões aí nesse período para que pudessem comprar materiais de consumo, como luvas, máscaras, equipamentos, né? Então, termômetros, kits de laringoscópio e também em serviços, por exemplo, de laboratórios, né? Com motoristas, enfim, todo esse aparato. Foi montado também um hospital de campanha, né, onde é o Hospital Dia, um hospital aí que pode atender 21 leitos de UTI e aproximadamente 80 leitos de enfermaria. E esse Hospital Dia, o que estava sendo funcionado nesse Hospital Dia, passou a ir para o Hospital da Mulher, já que para você fazer um hospital de campanha nesse momento, né, o pessoal da saúde verificou junto com o pessoal da comissão de obras, porque foi feito um comitê, né, específico para a Covid, que ficariam gastos exorbitantes aí para estrutura, para alocar pessoas, tudo mais, folha de pagamento. Então, isso é uma ação bacana. Outra coisa que também foi feita foram destinados 11 postinhos que pudessem atender especificamente pessoas com quadros de gripe leve, né, para você não ter aquela necessidade de juntar pacientes que possivelmente eram de Covid, né, e separar essa condição. Então, algumas coisas são feitas, né, estão sendo feitas, distribuição de kits de medicamento para as pessoas acima de 70 anos. Então, esses medicamentos, para que elas não vão retirar nos postos, cheguem às suas casas. Então, existem algumas ações, sim, nesse sentido, além da flexibilização do comércio, né? Embora teve aí uma discussão essa semana, porque ficaram com 4 horas apenas de abertura do comércio. Isso gerou uma aglomeração enorme, né? Porque seria um pouco tempo para que as pessoas pudessem realizar suas coisas. Então, no final, a hora que a gente viu, era uma aglomeração importante. Então, teve que ser revisto isso, né? Tá num processo que as pessoas estão tateando, às vezes faz uma medida achando que vai ajudar, daí percebe que aglomera todo mundo. Sim. E tem que... Essas políticas precisam ser melhor, né? Precisam ser pensadas, porque tem tido umas desastrosas. Exato. Mas muito bom, Clarissa. Agora, passando a palavra para o Gustavo, cidade de Guarulhos, 100% de leito público de UTI ocupado. Vaga de enfermaria quase, está com 75%, 80%. Como cidade de Guarulhos está lidando com o Covid, Gustavo? Conta para gente. Então, Adriana, infelizmente a cidade não está nos seus melhores dias em relação ao tratamento em relação à pandemia, né?
A cidade tem sofrido muito com a superlotação dos leitos de UTI. Nós temos um hospital de campanha aqui na cidade, mas eu acredito que ele tenha sido subestimado, com apenas 10 leitos de UTI e 70 leitos de enfermaria para uma cidade que tem 1.300.000 habitantes. Então, realmente, se a gente for comparar, por exemplo, com Minas Gerais, onde o governador Romeu Zema está dando exemplo e fez um hospital de campanha com mais de 800 leitos e com mais de 28 leitos de UTI, uma cidade como Guarulhos deveria ter realmente um tratamento bem mais específico em relação a essa situação. Eu, como médico, tenho sofrido bastante no dia a dia, na linha de frente do combate ao coronavírus, porque o volume de pacientes, infelizmente, tem aumentado bastante e a cidade, pelo que eu estou vendo, não vai conseguir comportar esse volume tão intenso de casos. E é o que a Clarissa falou. Alguns prefeitos da Grande São Paulo já estão pensando em flexibilizar as medidas restritivas e isso vai ter um impacto muito grande no aumento de casos. Eu acredito que algumas cidades, e principalmente Guarulhos, vai sofrer muito com a rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Hoje, ontem teve uma atualização, nós estamos chegando a quase 100% de ocupação na enfermaria e na UTI. Então, realmente, é uma situação muito triste, é uma situação que poderia realmente ter sido pensada de alguma outra forma, e aí a telemedicina pode sim fazer uma diferença muito grande, porque ela impede que as pessoas circulem e diminui a transmissão do vírus como um todo. Então, realmente, essa legislação que você trouxe é muito interessante. Tomara que deixe de ser provisório e futuramente seja permanente com a anuência do Conselho Federal de Medicina, porque nós precisamos realmente entrar na era da modernidade e isso com certeza vai ajudar na diminuição dos casos. Muito bom. Olha, só para contar para vocês, já tem um projeto de lei que já está protocolado. Eu já solicitei essa semana uma audiência de telemedicina, chamando o Conselho Federal de Medicina, chamando os conselhos regionais, chamando todos os entes envolvidos para discutir como vai ser depois da pandemia, até para pegar todo esse exemplo, tudo que está acontecendo aqui, para discutir como é que está andando teleconsulta, como tem que ser, como é que fica a questão da privacidade, como é que fica a questão da remuneração, que são questões que têm que ser discutidas de uma maneira objetiva. Nós temos que ouvir todos os que estão envolvidos, né, os médicos, os pacientes, para ver como é que a gente pode caminhar nesse sentido. Então, isso já está encaminhado, em breve teremos uma audiência pública, e também vamos torcer para isso continuar andando, tá bom? Vou voltar para a Roberta agora. Olha só, Roberta, estamos na capital do estado de São Paulo, o epicentro dessa pandemia. A gente sabe que aqui tem um número de mortes, muitos óbitos pela pandemia, muita gente contaminada. O que você tem para me dizer das ações da nossa prefeitura? Que a gente sabe que muita coisa aconteceu aqui em São Paulo, era rodízio aqui, era comércio aqui, fecha ali, já teve muita discussão, aliás, no estado inteiro, a gente vê um descompasso, inclusive, entre prefeito e governador, né? Tem tido muita discussão. Eu consegui participar outro dia de uma reunião com o governo do estado de São Paulo, achei até interessante, eles montaram uma comissão dos prefeitos, até para ver como é que isso está caminhando, porque eu estava muito preocupada, falei, como é que o prefeito e governador, todo mundo tem que conversar. Mas você, Roberto, uma paulistana, como você vê as ações do nosso prefeito, Bruno Covas, no combate à Covid-19? Bom, eu sou técnica, então eu fico muito chateada em ver, eu sou uma fanática por evidências, né? Acho que as políticas públicas todas têm que ser baseadas em evidência, cálculo de custo-benefício, como você vai fazer, causas fortes, causas fracas, porque se você pega uma causa fraca, você vai ter que pôr muito dinheiro para que ela seja relevante. E eu vejo uma total ausência de pensamento crítico na hora de fazer uma política pública aqui em São Paulo, né? É óbvio que a gente pode errar, a gente pode fazer uma política no desespero, errar e voltar atrás? Sim, não tem problema nenhum. Desde que isso seja uma exceção, né? Aqui em São Paulo, o que a gente está vendo eu erro e eu volto atrás. E isso faz com que o cidadão, que já é muito desconfiado, já é muito descrente, fique mais descrente ainda. E a gente tem um governo federal que simplesmente nega a pandemia. Então, o cidadão comum, porque eu sou médica, o Gustavo é médico, a Adriana é política, a gente vê as coisas, a gente tem uma massa crítica, né?
O cidadão comum não tem essa massa crítica. Ele está vendo o quê? Ele está vendo que ele está diminuindo o dinheiro dele. Isso. Muitas vezes esse dinheiro está ausente, né? Ele está vendo que a possibilidade dele perder o emprego é imensa, se ele já não perdeu o emprego. E ele não está entendendo. De repente, o cara fala, vamos fechar a cidade, no dia seguinte abre. E ele fala, eu preciso trabalhar, às vezes ele tem 4, 5, 10 bocas numa casa. Hoje tá tendo uma distribuição de cestas num lugar onde eu descobri que uma família mora com 10 pessoas. Então, para essa família, a gente teve que dar 2 cestas, né? Então, tem tudo isso, e é muito desagradável, e nosso prefeito simplesmente... o Brasil, São Paulo, eu fico muito chateada, porque, primeiro, nós somos a entrada dessa pandemia. Segundo, nós tínhamos o mundo inteiro na nossa frente. O que isso quer dizer? A pandemia já estava avançada nos outros países. Nós tínhamos a vantagem de estarmos atrás, né? Nós tínhamos outra vantagem. Querendo ou não, nos outros países, nas outras cidades, existem cidades parecidas como São Paulo, você vê Nova York, né? Você vê lá na Coreia. A gente tem vários modelos que podiam ter sido utilizados como exemplo. É óbvio que você não pode importar o modelo e fazer igual no Brasil, evidente, né? São Paulo é uma cidade única, né? Começando pelo saneamento básico que a gente não tem. Então, no começo, quando a gente falava em álcool gel, eu falava, gente, como que você vai falar com álcool gel? Até eu publiquei isso nas minhas redes, com um menininho, literalmente, com os pezinhos dentro de esgoto. Isso o Gustavo vai falar depois de saneamento, que ele vai falar de É surreal. E eu vejo que, assim, tem que contratar pessoas que saibam medicina baseada em evidências, políticas públicas e fazer o que as evidências mandam. Então, a gente tem que começar a acreditar no que os números dizem para a gente e falar. O que falta é assim, você pode fazer uma política pública que não deu certo, mas fala isso para as pessoas, explica por que você está fazendo. Sabe? Tem que dar um conforto para quem tem lá na ponta. E a gente não está vendo isso. A gente vê uma medida autocrática que vem lá de cima e cai feito um tijolo. Outro dia eu tive que ficar mais de 1 hora conversando com uma pessoa para explicar para ele o que era o distanciamento social, por que era importante, né? Como estavam morrendo realmente pessoas e que o fato de abrir o comércio pode piorar. E aí ele conseguiu entender. Então, eu acho assim, em termos de política pública, o nosso prefeito aqui é um desastre. E eu acho que as pessoas têm que começar a querer, em vez de aparecer oportunisticamente, né, elas têm que pensar o seguinte, está morrendo gente. Então, se está morrendo um ser humano, eu vou me preocupar com isso. E não ir aparecer em manchete de jornal e fazer medidas estapafúrdias que vêm da cabeça dele. Obrigada, Rô. Rô sempre firme, sempre pontuada, sempre com essa energia. Isso é o que faz a Roberta ser a Roberta. Muito bom. Vamos lá. Agora, até tocando nesse ponto, até porque eu já dei muita aula de comunicação, né? O que a gente tem um problema muito sério de comunicação, de forma ampla e restrita, né? Tanto em todas as esferas, entre os poderes e com a população, porque realmente muitas pessoas não conseguem entender, e a gente precisa comunicar, explicar, né, o que deu certo, o que deu errado, pedir desculpa quando erra, está faltando também um pouco de humildade, mas enfim, vamos caminhar. Agora eu vou para o Gustavo, já que a Rô tocou nesse assunto de Covid e tal, e falou de saneamento, né? Porque nós aprovamos o marco do saneamento, e a gente sabe que é uma tristeza, que 50% dos lares não tem água tratada, então isso, assim, é lamentável o que acontece aqui. A gente fala de higiene quando as pessoas não têm água, tem muita escola que não tem água. Então, eu queria perguntar para o Gustavo, como você enxerga a questão do saneamento, como isso afeta a saúde, e, na tua opinião, como é possível resolver essa situação? Então, Adriana, essa realidade do saneamento básico no Brasil é dramática e em Guarulhos é pior ainda. Aqui nós só temos 15% da população guarulhense que tem acesso a água e esgoto. Isso é uma situação muito triste, principalmente no meio de uma pandemia, que é o que todos nós estávamos falando. A população precisa se higienizar, lavar a mão, ter acesso a água e sabão e ter acesso a um esgoto tratado de qualidade. Infelizmente, isso não acontece e acaba aumentando a proliferação de doenças infecto-contagiosas,
e levando uma sobrecarga no sistema de saúde. Como você vai poder pensar em fazer uma medicina preventiva se você não tem saneamento básico? É muito difícil. Então, a gente realmente precisa intensificar as ações nessa área, e a aprovação do marco regulatório pode ser realmente um diferencial nesse sentido, e a gente espera que isso chegue na ponta, que os investimentos sejam feitos. Eu acredito que uma forma da gente poder resolver essa situação é através de parcerias públicos-privadas com empresas que venham a melhorar a eficiência do saneamento básico, porque, infelizmente, os estados não conseguem pegar esse resultado. Aqui em São Paulo, a Sabesp tem feito até um grande trabalho, inclusive, recentemente, o prefeito de Guarulhos, ele fez a passagem do comando do sistema de água e esgoto para a Sabesp aqui em Guarulhos. Isso tem realmente resultado em benefício para a população. Eu espero que essa questão evolua. O saneamento básico é fundamental, ele previne realmente vários tipos de doença e também diminui os custos para o erário. Quando você investe R$1 em saneamento básico, você economiza R$4 em saúde. Então, isso é fundamental num tempo de crise que nós estamos vivendo. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Falando agora da Clarissa, continuando no saneamento, mas pegando o gancho, Clarissa, eu também sou professora, então quando você fala de ser professora na área da saúde, como você vê a educação continuada dos profissionais da saúde pública? Porque você é professora, você está na área da saúde, e assim, até pegando, vocês falaram da importância dos profissionais de saúde, vocês vivem essa realidade, nunca se falou tanto em saúde. Como você vê isso? Assim, na verdade, a educação continuada, eu penso assim, que ela é um processo pedagógico, né? E ela é um processo político também, porque ela precisa desenvolver no cidadão a reflexão, né? Então, o cidadão ele tem que ter uma reflexão crítica, né? Apontando aí, né, realidades e levando essas pessoas para poder ter ações inovadoras, né? Então, na verdade, essas ações para que as pessoas possam cuidar de si e também cuidar dos outros. Então, na verdade, essa capacitação, esse aperfeiçoamento, ele precisa existir. A especialização, a atualização, a gente está vendo aí nesse momento de pandemia, né? A falta que está fazendo essa informação, essa capacitação mesmo, para conseguir ter um novo desafio, né? Uma nova tecnologia, um novo desafio, um novo modo de pensar e de gerir esses processos. Então, são importantes, né? Porque você tem aí que atualizar, ter um desenvolvimento para a aptidão de cada um, para que eles possam ter uma vida mais produtiva, mais social. Então, eu acho, sim, que a educação continuada, ela tem esse enfoque. E ela tem um enfoque importante aí, principalmente no serviço público, de prevenção das doenças, né? Apresentadas aí para a população. Então, eu acredito que, num segundo momento, também na busca mesmo da transformação social. Então, em pesquisas, né, a gente vê, principalmente em universidade, que existem vários profissionais que não sabem nem colocar um projeto, por exemplo, numa plataforma Brasil. Né? Então, assim, não tem essa vontade de aprender, não tem esse estímulo, essa motivação. E aí, quando vai publicar um artigo, é muito caro para submeter a um artigo. É difícil você encontrar os alunos que estão também motivados, né, a realizarem essas pesquisas. Então, eu acho que faz necessário, sim, essa capacitação contínua, né, para a educação continuada, para melhoria da saúde como um todo, não só da educação, porque a saúde é o ponto básico, né? Aquilo que dignifica o indivíduo para os outros direitos, né, de vida que ele tem. Muito bom. E a carreira médica, né? A carreira do profissional de saúde. Né? Então, acho que é muito importante também falar disso, né? Apesar da gente estar no nível municipal, a carreira, não existe uma carreira para o profissional de saúde, e a gente podia fazer uma carreira baseada em, aí sim, meritocracia, com uma educação médica continuada. Quando eu falo educação médica, eu falo educação em saúde, tá, gente? Porque eu acredito que todos os profissionais têm que fazer essa educação, com pontos, que deem direito à promoção. Bom, é um sonho. Vamos estudar isso. E assim, a gente observa... Pode falar, Clarissa. Nesse momento de pandemia, por exemplo, em algumas escolas, né? Então, algumas escolas determinaram aqui em São José do Rio Preto 15 dias de férias, logo que entrou, né, a proibição para frequentarem as aulas presenciais.
E depois começaram, então, as aulas online. Então, eu observo até pelos meus filhos, né, a dificuldade, talvez esses 15 dias precisariam ter uma capacitação para quando chegasse o momento de fazer a educação online, tivesse realmente um preparo. E a gente verificou que isso não acontece. É que assim, a gente foi pego de surpresa também. Exatamente. Então, isso, continua. Como a gente tem a tecnologia hoje ao nosso favor, eu acho que precisa intensificar também esses programas relacionados na capacitação tecnológica. Não só em saúde, né, para a didática, para os escritórios, todo mundo está reaprendendo. Né? A gente não precisa se limitar na saúde, isso é mais uma alternativa. A gente está ampliando o nosso leque, não é isso? Para dar alternativas. Agora eu vou fazer a pergunta final para vocês três. Eu vou dar 2 minutos para cada um responder. É um momento, assim, tchan, que vocês vão falar para quem está nos ouvindo como na cidade de vocês estão acontecendo os atendimentos e a satisfação dos usuários do SUS. Né? Como eu disse, o nosso foco tem que ser quem mais precisa, a gente precisa melhorar a vida das pessoas, vocês são da área da saúde, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre como estão os atendimentos e a satisfação dos usuários do SUS na cidade de vocês e qual que é a visão de vocês de um atendimento público que melhore a cidade de vocês. Então, vocês podem ficar à vontade, mas eu só queria que a gente respeitasse o tempo, até para todos terem o mesmo tempo de fala, e depois a gente começa pela Roberta, depois passa para a Clarissa, depois fala para o Gustavo, e a gente faz o fechamento, tá bom? Vamos lá, Roberta. Bom, São Paulo é assim, São Paulo é uma cidade rica, uma cidade grande, a gente tem, sim, os nossos leitos ainda estão comportando as pessoas, um dos nossos hospitais aqui de campanha está tendo toda uma celeuma, mas ele está funcionando, apesar de estar com a capacidade muito diminuída, muito provavelmente a gente vai acabar emprestando o leito, né, para Grande São Paulo. Agora, podia ser muito melhor. Então, as duas coisas que eu acho que são muito importantes e que a gente não respeita aqui em São Paulo. Primeiro, regionalização. São Paulo tem que ser tratado de uma maneira diferente. Não adianta eu querer... O centro não é igual a Marcilac, por exemplo, né? Então, a gente precisava de uma estratégia regionalizada, né? Tanto de testagem para o Covid, como de estratégia para reabrir o comércio ou mesmo voltar ao isolamento social. Então, essas estratégias elas estão bastante prejudicadas e a gente está indo porque nós somos uma cidade rica e temos uma medicina privada que ajudou demais e está ajudando demais a prefeitura e o Estado. Então, com prejuízo próprio, isso é muito importante, tá? Assim, os hospitais privados que estão ajudando a prefeitura e o governo estão tendo prejuízo, que isso é uma coisa que as pessoas não entendem, mas isso é uma outra live. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é informatizar, começar já. O que for fazer para a pandemia, já faça correto para que aquilo seja sustentável e para sempre. Vamos parar de colocar remendo nas nossas coisas. É isso que a pandemia mostrou para a gente. Dá sim para começar e começar certo. Então, o que eu peço, se eu puder pedir alguma coisa para alguém aqui, façam correto. Não tem problema que seja pequenininho. Faz correto que vai mudar para sempre. Então, por exemplo, vamos informatizar. Informatiza de verdade, coloca lá o eSUS, o prontuário que você escolheu e siga. Você pode começar fazendo isso com os pacientes do Covid. Bom, é isso. Muito bom, Rô. Clarissa, vamos lá. Bom, São José do Rio Preto está aí assim, por mais que ele tenha uma condição bacana na saúde, a gente verificou o ano passado no ranking de eficiência dos municípios que foi feito pela Folha de São Paulo, que Rio Preto tem uma boa nota, né, conseguiu uma boa nota, mas quando você vai ver um desempenho relacionado à saúde, ele tem aí uma baixa na nota. No ranking aí você tem uma média nacional de 0,500, né? E aí você verifica que no ranking
Para a saúde, destinado à saúde, nós estamos com 0,370. E aí ele fica abaixo, inclusive, das regiões vizinhas, como Bálsamo, Cedral, ficam abaixo, que conseguiram aí estar acima da média nacional. Então, a gente vê aí que, de repente, você tem um recurso para isso, mas ele não está chegando de uma forma ok na ponta, né? Então, aí, novamente, o aprimorar a gestão, né? Fiscalizar e aprimorar essa gestão. Então, a gente observa que uma outra coisa que também acontece muito são os casos de dengue, porque aqui em São José do Rio Preto a gente tem um número elevadíssimo, né, de casos de dengue. Então, a gente teve o ano passado, por exemplo, mais de 30 mil casos, né, de dengue. Agora, nesse primeiro semestre, está em torno de 1.000 casos, por exemplo, e as ações continuaram, porém com uma diminuição na eficácia, porque alguns agentes de saúde estão podendo só fazer a avaliação, a orientação e tudo mais nos quintais, né? Para não ter muito contato também e não gerar outros problemas relacionados ao Covid. Então, aí a gente observa que também o Tribunal de Contas pediu uma sugestão a São José do Rio Preto pelo número de reclamações dos usuários do SUS em relação à demora no atendimento, né? Tanto para marcação de consultas como para realização de exames. Então, é uma coisa morosa, né? Que está realmente necessitando de um melhor planejamento para essas consultas médicas. Então, aí entra uma pauta interessante, né, em relação a auxílios na gestão com OAS, né, que a gente sabe que, de repente, um planejamento, aí, uma gestão dada para essas OAS bem regulamentada, fiscalizada, com transparência, com clareza, inclusive parcerias privadas em que a prefeitura consiga, por exemplo, colocar índices de performances, né, para que essas empresas privadas possam oferecer, de repente, um auxílio na saúde, né, e deixar de fazer a gestão, né, porque, assim, por Constituição, ele tem que oferecer, né, a saúde, mas não está dizendo que ele necessita gerir, né, então conseguir ajuda aí para operacionalizar isso é uma forma de se pensar. Uberlândia tem sido aí um exemplo, né, de sucesso de cases aí, de OS e também de PPPs, então eu acho que é uma coisa a se pensar. Vi uma vez e discuti até com o nosso pré-candidato à Prefeitura de São José do Rio Preto, o Felipe Marchesoni, né, que a gente também poderia discutir a relação de Vale Saúde, né? É uma das pautas aí que a gente precisa basear bem, ver a legalidade disso. E eu vi isso numa live muito interessante do Amoedo, numa entrevista, onde ele fala que o Bolsa Família, né, ele está lá disponível para a população, mas o Estado não fez a construção de mercados. O Estado não contratou funcionários para atender nos mercados, né? O Estado, né, não fez, por exemplo, a contratação dos caixas, os produtos que lá estão disponíveis para as pessoas do Bolsa Família. Sistema, né? Exatamente. Então, uma coisa a se Larissa, pensar... vamos finalizar. Você tem 2 minutos, já falou 5. Vamos lá. E ver a legalidade disso de repente, o Vale Saúde. Eu acho que isso dá um bom tema, não só para a gente aprofundar, como para fazer outra live, porque a Roberta tem várias ideias sobre isso, imagino que o Gustavo também tenha, porque é uma outra maneira de enxergar a saúde, né? A gente tem muita coisa, a sua fala, o que eu achei bacana? Você traz essa questão do sistema, né? Essa visão sistêmica, onde não adianta fazer um ato assim, onde você não tem todo um ecossistema que suporte, que dê tudo isso que você está falando. Então, eu achei ótimo isso. Então, muito obrigada. Mas calma que eu já vou votar em você. Gustavo. Então, Adriana, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que o SUS nessa pandemia tem tido um papel fundamental, apesar de todas as críticas. O nosso país poderia estar muito pior se não tivesse um sistema de saúde universal, né, principalmente com as ações de vigilância epidemiológica. Então, isso realmente tem feito uma diferença muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a realidade na minha cidade está muito difícil. Eu acho que, como a doutora Roberta falou, faltou planejamento estratégico. Essa pandemia não começou
agora. O Brasil teve tempo para se preparar, os municípios deveriam ter tido uma organização melhor, principalmente quando nós falamos de EPI e quando nós falamos de testes, porque, por exemplo, a Prefeitura de Guarulhos só veio testar os profissionais de saúde recentemente, já com 3 meses de evolução da epidemia e com vários profissionais que foram afastados por contaminação. Isso gera uma insegurança em quem está na linha de frente, gera uma dificuldade de conter a epidemia e começa a criar aquela bola de neve, e nós estamos vendo o resultado na nossa cidade, né? O número de leitos 100% ocupados, né? E uma previsão de difícil manejo da epidemia aqui. Então, eu acredito que essas ações são fundamentais, esse espaço aqui é muito importante para que nós possamos informar a população da maneira correta, e se Deus quiser, a gente vai conseguir passar bem por essa situação e sair com algum aprendizado dessa pandemia. Olha, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso e tenho certeza que a gente vai sair muito melhor, porque em termos de conhecimento, em termos de avaliação, não sei se foi a Clarissa ou se foi a Roberta que vocês falaram que desnudou, o cidadão também está olhando, por que na minha cidade não tem hospital, por que na minha cidade não tem leito de UTI? Então eu acho que eles também vão começar a ser mais críticos em relação aos políticos que elegem. Então, eu acho que tem todo um ganho. A gente está aprendendo a lidar com tecnologia, não é, Clarissa? Essa fala da Clarissa foi ótima, porque, assim, a gente dando aula para 40 numa sala, você fala, gente, a gente tem que se reinventar. E os médicos também, eu acho que qualquer profissional de saúde, mesmo aqueles que eram resistentes à telemedicina, os professores que eram resistentes a aulas à distância, com todos os prós e contras que tudo tem, né? A gente não está crucificando um e falando bem de outro. A gente tem que se reinventar. Então, eu acho que esse período é muito bom. Agora, atenção, porque eu já vi, vocês são muito qualificados, vocês são muito excelentes, eu estou com muito orgulho de vocês. Mas, como vocês sabem muito, 1 minuto é muito pouco para cada um. Eu sei, mas a gente, como candidato e como político, a gente tem tempo no plenário, o tempo acabou, a gente tem que falar. Eu vou dar 1 minuto para cada um. 1 minuto. E vocês vão dar uma mensagem assim para a rede, para a minha rede. Se apresentem, se vendam, peçam alguma coisa. Eu vou deixar 1 minuto livre para vocês falarem o que vocês quiserem. Mas vocês têm que seguir o tempo, combinado? Porque vocês têm muito conteúdo. Dá para fazer 20 lives com vocês que a gente vai ter assunto. Quem quer começar? Eu posso começar. Vai lá, Rô. 1 minuto, Rô. Vai lá. Tá joia. Bom, primeiro agradecer. Agradecimento é uma palavra muito importante. A gente tem que agradecer sempre por poder estar aqui, e é uma oportunidade. E eu quero pedir para vocês que prestem atenção a essa janela de oportunidade que se abre no meio de uma pandemia. Então, a gente tem que olhar o que tem de bom, o que a gente pode tirar de bom daí e ir em frente. E começar sempre fazendo o certo. Não importa que seja pequeno. E eu quero um pedido especial, na verdade, para quem tiver nessas empresas de Claro, Vivo, por que vocês não levam a tecnologia e o Wi-Fi para as comunidades nesse momento? Depois vocês vão ter um monte de cliente novo, tá? Para fazer telemedicina, para fazer aula, a gente precisa de boa internet nas comunidades. É uma super oportunidade de negócio. Por favor, me escutem. Eu não entendo como vocês ainda não fizeram isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. E é uma janela de oportunidade. Me sigam nas redes e vejam tudo que eu falo. Fala as tuas redes, Rô. É o @ doutora Roberta Robi com I no final. Muito bom. Então, e outra coisa também, quem quiser ajudar você, através das redes, vai mandar mensagem. As pessoas que estão nos ouvindo, seja para a doutora Roberta, para a Clarissa, para o Gustavo, quem quiser se engajar, ser voluntário na campanha, eles vão passar as redes. Vamos lá, quer falar, Clarissa? Você, maravilhosa. Sim, primeiramente eu quero agradecer a você, deputada, agradecer aos médicos aqui presentes, as pessoas, o Diretório de São José do Rio Preto, os meus mentores lá, e dizer à população que, assim, é muito bacana ter um partido que favorece esse processo de seleção. É um processo de seleção para você conseguir, né, o pleito, importantíssimo, onde a gente tem aprendizados imensos e que a gente realmente, assim, vale dar uma olhadinha nessas pessoas que estão sendo preparadas, que são cidadãos comuns,
entendeu? Que querem fazer a diferença com transparência, com clareza, sem carreirismo político. Então, vale a pena o pessoal conhecer. Eu estou muito contente, agradeço bastante. A minha rede é @Clarissa Ramires, com Z no final, P de pato, N de navio, que é o Partido Novo, Clarissa Ramires PN. Tá bom? Muito obrigada. Quem tiver nos assistindo, escreva, por favor, essa da Clarissa, tá bom? Também para não ter dúvida. Depois, em cima no meu cabeçalho, eu vou colocar o contato de vocês. E eu coloco de vocês três. Tá lá, Gustavo. Então, pessoal, eu queria agradecer demais a deputada Adriana Ventura pela oportunidade. Foi através de uma palestra que ela deu aqui em Guarulhos que eu conheci o Novo. Isso, para mim, eu tenho isso comigo, eu guardo isso comigo. Foi muito interessante, foi muito legal. E eu queria também agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. É muito importante que vocês entendam que o Novo veio para fazer diferente, com um projeto de médio a longo prazo, com pessoas comuns realmente que estão saindo da indignação e querendo um país melhor para todos nós. O partido tem um ambiente familiar que faz toda a diferença, um ajudando o outro, né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir, sim, entregar uma política de resultados que melhore a qualidade de vida da população, não só aqui em Guarulhos, mas como no Brasil inteiro. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. A live foi sensacional. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Bom, queridos, eu agradeço a vocês também pela disponibilidade. Assim, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a minha doce obrigação de mostrar para as pessoas como temos pessoas sérias, competentes e do bem, que querem fazer alguma coisa em nome assim, da população, das cidades. Então, obrigada a vocês pela coragem, obrigada a vocês pela generosidade de tentar doar a sua vida pelo coletivo. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês. E a vocês, todos vocês que estão assistindo a gente, os que assistirão, né, que depois vão continuar assistindo, ajudem esses candidatos. Ajudem, conectem com famílias que vocês tenham nessas cidades, com conhecidos. Ajudem de todas as maneiras, sendo voluntários da campanha. Vocês sabem que a gente não usa dinheiro público e fazer campanha não é fácil. Então, doem, entrem nas redes, agora tem vaquinha, doem o trabalho, o amor de vocês, o trabalho. Então, é muito importante, porque a gente só vai mudar o nosso país se a gente realmente se engajar e ajudar pessoas que se dispõem a dar cara a tapa. E eu agradeço a vocês três pela coragem, foi um prazer conhecer vocês. Obrigada. Vocês são muito bons, a gente tem que fazer muitas lives, né? Porque a Clarissa tinha muito para falar, a Roberta tem uma tonelada, o Gustavo também. O tempo é curto, mas agradeço muitíssimo a vocês, tá bom? Vocês fiquem aí que eu vou encerrar sorrindo para ficar uma foto bem linda no final, assim. Queridos, no próximo sábado faremos um outro Acorda para Política com outro tema, então acompanhem porque vamos apresentar mais candidatos, tá bom? Beijos para vocês, obrigada, Gustavo, obrigada, Clarissa, obrigada, Obrigada. Beijo. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.